Graça e paz, querido. Você é bem-vindo a mais uma aula do nosso Panorama Bíblico. Essa aula é a aula 36ª, a aula de número 36, e o assunto é o livro do profeta Amós. Lembrando que nós estamos na sequência dos profetas menores. O nome Amós significa fardo ou carregador de fardo. Amós nasceu numa cidade que ficava a cerca de 8 quilômetros de distância da cidade de Belém. Era a cidade de Tecoa. Ele era um homem de negócios, fazendeiro e pregador. Ele não era um profeta ordenado e nem participou, nem foi treinado, melhor dizendo, em uma escola de profetas. Ele ocupava-se em criação de gado e plantação de frutas. Há 2 versículos dentro do livro do profeta que nós podemos ler agora para mostrar isso que nós acabamos de dizer aqui para você. Palavras que em visão vieram a Amós, um pastor da cidade de Tecoa, a respeito de Israel. Isso aconteceu nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Esse é o primeiro versículo do livro do profeta, que mostra que ele era um pastor da cidade de Tecoa. O capítulo 7, versículo 14 do livro vão dizer o seguinte: Amós respondeu e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, eu cuido de gado e colho sicômoros. É importante dizer aqui que, embora não fosse um profeta ordenado oficialmente, Deus levanta Amós para profetizar para o reino do norte. Amós habitava numa cidade do Reino do Sul, que ficava ali a 8 quilômetros, como já dissemos, mais ou menos da cidade de Belém, mas ele profetiza para as 10 tribos do norte. Há 2 erros que geralmente nós cometemos quando nós falamos de preparação ministerial. O primeiro deles é a negligência na preparação. A falta de estudo, o não buscar conhecimento das Escrituras, mas é um outro erro que às vezes acontece também, e é o erro de desconsiderar aqueles que Deus tem levantado, que no entanto não tenham uma formação formal, vamos dizer assim, não cursaram uma faculdade e não passaram por um seminário. É óbvio que todo aquele que é levantado por Deus tem o dever de estudar, no entanto, não necessariamente precisa ser alguém formado num seminário ou numa faculdade. A gente tem, por exemplo, dentro da história da igreja, o exemplo de Spurgeon, que foi considerado o príncipe dos pregadores, no entanto, não tinha nenhuma formação acadêmica na faculdade e nenhuma formação no seminário. E, no entanto, nós lemos livros de Spurgeon até hoje, ok? Então, esses 2 erros precisam ser evitados. O desprezo para com aqueles que não têm uma formação acadêmica ou de seminário, e a falta de estudo e de preparação para o ministério. Falando ainda a respeito de Amós, ele tinha um profundo senso de justiça social e coragem nos confrontos. A gente vai ver dentro do livro, e daqui a pouco a gente fala um pouco mais a respeito disso, que a justiça social era uma preocupação da profecia dada por esse profeta. Assim como Jonas, Amós também era um missionário, porque ele residia no Reino do Sul e foi enviado com uma palavra para o Reino do Norte. Jonas, na verdade, precedeu Amós, embora o seu livro apareça depois dentro daquela ordem que nós temos dos profetas menores na nossa Bíblia. Amós estava perfeitamente a par dos acontecimentos sociais e nacionais. Obviamente, como homem de negócios, ele se dirigia sempre ao Reino do Norte para fazer os seus negócios, e dessa forma ele ficava sabendo qual era a situação nacional de Israel, do Reino do Norte. A autoria do livro é acreditada a Amós e há muito pouca controvérsia quanto ao fato dele ser o autor do livro. A data do livro é aproximadamente 760 a.C. O tema é o próximo julgamento de Israel pela corrupção moral e injustiça
social. O conteúdo da profecia de Amós era para avisar que o Senhor estava vindo com juízo por conta da imoralidade e das injustiças sociais encontradas no Reino do Norte. O cenário político, vamos lá. Sob o reinado de Jeroboão II e Uzias, o primeiro reinou no Reino do Norte e o segundo no Reino do Sul, o Reino do Norte e do Sul não entraram em guerra e experimentaram grande prosperidade e expansão de território. Foi um período conhecido como Idade de Ouro. Pensando um pouco no cenário internacional, do ano 800 a.C. até 745 a.C., a região ali do Crescente Fértil foi uma região que experimentou considerável paz. Não houve guerras ali nesse período. Gozou relativo à paz. Vamos dizer assim que fica melhor. Sobre o cenário religioso e moral. A adoração ao bezerro de ouro que havia sido instituída por Jeroboão I já durava 170 anos no Reino do Norte. A aristocracia era rica, porém perversa. Profetas e sacerdotes viviam para os seus próprios interesses e os poderosos oprimiam os pobres e viviam na opulência e no vício. Em tudo o Reino do Norte era pagão, só não no nome, porque se chamava Israel. Vamos lá então, qual que é o objetivo do livro de Amós? O objetivo do livro de Amós é avisar a liderança e a aristocracia do iminente julgamento de Deus sobre a nação de Israel. Passemos agora então a falar sobre as contribuições singulares encontradas aqui dentro do livro do profeta Amós. Eu acabei elencando aqui 3 contribuições singulares e nós vamos passar a falar a respeito delas. Em primeiro lugar, a ênfase que o livro dá na justiça social. Se você é um leitor das Escrituras, você percebe que desde quando Moisés entrega a lei ao povo, aqueles 5 primeiros livros, conhecidos como Pentateuco, existe uma preocupação social dentro das Escrituras. Por exemplo, a gente encontra quando você estiver colhendo alguma coisa e alguma coisa cair, não volte para pegar depois. Se ficarem uvas na videira, não voltem para retirar essas uvas depois. Isso deveria ficar para aqueles da sociedade que eram mais vulneráveis. Há um apelo para se cuidar do órfão, da viúva nos escritos proféticos, e também no Novo Testamento a gente vê o ensino apostólico dizendo para que a gente cuide desses que são mais vulneráveis socialmente falando. A gente encontra no capítulo 5, do versículo 10 ao versículo 12 do livro de Amós o seguinte: vocês odeiam quem os repreende no tribunal e detestam quem fala com sinceridade. Portanto, visto que pisam os pobres e deles exigem tributo de trigo, vocês não habitarão nas casas de pedras lavradas que construíram, nem beberão o vinho das belas videiras que plantaram, porque sei que são muitas as suas transgressões e que são graves os pecados que vocês cometem. Vocês afligem os justos, aceitam o suborno e rejeitam as causas dos necessitados no tribunal. Então a gente percebe que Amós pregava, profetizava contra a injustiça social, tentando chamar a atenção das 10 tribos do Reino do Norte. A segunda contribuição é que o profeta Amós é um profeta do dia do juízo. É neste livro que nós encontramos, no capítulo 4, no versículo 12, a seguinte declaração: portanto, assim farei com você, Israel, e porque farei isso com você, prepare-se, ó Israel, para se encontrar com o seu Deus. Essa declaração era uma declaração de juízo, porque a nação não andava nos caminhos da Torá e nos caminhos que os profetas profetizavam a eles. E a terceira e última contribuição singular aqui do livro de Amós é a cristologia no livro de Amós. E a gente pode encontrar a cristologia no livro de Amós nos últimos versículos do livro. Nós encontramos no capítulo 9, do versículo 11 ao 15, o seguinte: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, vou reparar as suas brechas e levantá-lo das suas ruínas.
Vou restaurá-lo para que volte a ser como era nos dias da antiguidade, para que o meu povo tome posse do restante de Edom e de todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra virá logo após o que colhe, e o que pisa as uvas virá logo após o que lança semente. Os montes destilarão vinho, e todas as colinas se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Eles reedificarão as cidades destruídas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão seu vinho. Farão pomares e comerão dos seus frutos. Eu os plantarei na sua terra, e dessa terra que lhes dei nunca mais serão arrancados, diz o Senhor Deus. Então a gente percebe aqui, de acordo com alguns comentaristas, que o novo estabelecimento do trono, porque o tabernáculo de Davi será reedificado, que faz com que a justiça e a benignidade fossem praticadas, sugerem o aparecimento do Messias. Todo o texto foi orquestrado na primeira pessoa e no futuro. O julgamento seria orquestrado pelo Senhor e Ele mesmo, pessoalmente, cuidaria da reconstrução da cidade, da reconstrução do país. E assim a gente termina, a nossa aula, a 36ª do Panorama Bíblico, que fala a respeito do profeta Amós, melhor dizendo a você, que o esboço da aula é sempre colocado do nosso grupo no Telegram. Se esse conteúdo abençoa a sua vida, curta, compartilhe e abençoe a vida de outras pessoas também. Deus abençoe a sua vida.